Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom. Shalom. Sami e Chaim. Chaim e Shami. Shabbat Shalom, Chaim. Shabbat Shalom, querido Sami. Como é que está você, meu Nós estamos na alegria de poder compartilhar mais uma paraxá com os nossos YouTube espectadores. filho? E Sim. aquilo que nos move, aquilo que move o nosso coração é fazer a vontade do Eterno. E olha, Amém. gente, como é gostoso fazer a vontade do nosso Adonai. Sim, senhor. Sim, senhor. É uma maravilha. Eu agradeço a Deus a todo momento e lhe peço sempre licença para usar as palavras que ele pôs em nós e os ensinamentos que ele nos deu. E assim Então, vamos indo e informando e instruindo aqueles que quiserem mais e mais pesquisar sobre a nossa maravilha da nossa Torá. a maravilha da nossa Torá, e a Torá que foi feita para nós. Deus foi tão maravilhoso que ele, em reunião com Moshe Rabbeinu, ele deu instruções, contou para o Moshe tudo aquilo que precisava e chega um momento onde está praticamente acabando o trabalho de Moshe, o povo está já pronto para começar a assumir a posse da terra que mana leite e mel. E Moshe tem que fazer um relato, um resumo, preparar o povo para aquilo que vai acontecer. E aí entra a Paraxá Nitzavim, em pé. Isso, em E pé, todos de pé. está em Deuteronômio 29, do capítulo 29, 9 até o 30, 20. No Brit Hadashah nós Exato. temos Isaías 61, do versículo 10 até 63, versículo 9. Dentro do Brit Hadashah, nós temos Romanos 3, de 9 a 20, e o Salmo 9 a 20, 81. E vejam vocês, perfeito. por que a Paraxá se chama Nitzavim? Ela começa dizendo: Vós estáis hoje todos perante o eterno vosso Deus. Vós estáis perante Nitzavim, em pé. Em pé. Se você ler, você vai perceber, as pessoas que lerem um pouco melhor, mais profundamente, vão perceber que ele pede homens, crianças, anciãos, mulheres, os que estão, os que servem o povo, os que cortam madeira, os que recolhem água, os que não são das tribos que saíram do Egito, também estarão de pé perante o Senhor para receber as ordens que ele dá. Não é isso? Exatamente isso, Raim. Deuteronômio 29, versículo 14, é aqui onde eu queria começar. Não é somente convosco que faço essa aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Eterno, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Então, Deus, em seu amor por cada um de todos nós, que ele faz? Ele nos dá instruções e ele nos faz assumir uma responsabilidade diante dele de que a lei dele, a Torá dele, está válida todo o tempo, desde aquele pessoal que estava lá ouvindo Moshe até nós hoje. Então, Exatamente. a grande visão que nós precisamos manter, o foco que nós precisamos manter, é que o Eterno não muda, a Torá não muda Não muda. e as leis continuam as mesmas. Então, Vejamos, se entrássemos mais em Netzavim, iríamos perceber que a Hashem ele começa a focalizar, a iluminar a vinda de Rosh Hashanah e Yom Kippur, né? À medida que se aproxima, você já está, ele está te anunciando, te preparando para o que você vai receber de Yom Kippur e Rosh Hashanah, não é isso?
A época que se lê Nitzavim é exatamente isso. Obrigado, Chaim, porque você foi sensacional, porque você nos levou à época de hoje. Olha só que importante. Hoje, neste momento, nós, vivendo a plenitude da Torá, estamos nos preparando para Rosh Hashanah e Yom Kippur. E é aqui aonde eu queria mostrar para vocês o perigo que existe de nós ir contra aquilo que Deus nos deu de presente. Vejam só que, para todos os efeitos, como o Chaim acabou de dizer, a Torá não fala de Rosh Hashanah. Em momento algum se chama Rosh Hashanah. O que nós sabemos é de que no primeiro dia do sétimo mês, nós ouviremos o shofar. E é por isso que se chama Yom Teruah, Yom ouvir Teruah. o som do shofar. Então, pera um pouquinho só. O que aconteceu aqui? Quem foi que mudou? Aham, Quem é perfeito. que mudou a lei do eterno? Foi a tradição. E aqui é onde nós nos confundimos. Vejam Exatamente. vocês, a obediência que nós dissemos para Deus. Vamos obedecer. Sim, legal, é isso que nós queremos te obedecer. E onde aparece o Rosh Hashanah? Quem é que pôs Rosh Hashanah no meio dessa confusão, Chaim? É justamente o judaísmo rabínico, né? Que começa a fazer cálculos e pôr é, o Rosh Hashanah dentro do calendário e acertar o calendário segundo é, as escrituras dos sábios, né? Então, olha só, Levítico 23 é onde o Eterno disse a Moshe: diga aos filhos de Israel, dize-lhes. Então, fala aos filhos de Israel e dize, fala com a boca cheia, as festas fixas do Adonai que Do Adonai. proclamareis são estas. E aí ele dá uma lista, e no versículo 23 em diante diz assim: disse mais Adonai a Moshe: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial com sons de chofar, santa convocação, nenhuma Tanta obra convocação. fareis, nem É, trareis oferta queimada ao Adonai. Então, a instrução é para e ouve chofar. exato. Veja, desculpa te interromper novamente, Sami. As pessoas que moram em Israel, eu não sei hoje, o, o Brasil que eu deixei há muitos anos atrás, talvez tenha mudado, eu acho que não mudou, mas aqui em Israel, nós nos aproximamos numa época onde não religiosos ou, ou muito religiosos, todas as faixas de judaísmo em Israel e até os não judeus querem ouvir o shofar. O shofar se transformou assim num sinal de sorte, vamos dizer, né? Um sinal de, veja, me entenda bem a palavra sorte, né? Me entenda bem. Então, você vê os religiosos com chofar saindo para a rua e indo nas esquinas e tocando chofar. Você vê religiosos entrando nos hospitais, nos corredores dos hospitais, muitas vezes contra a vontade de médicos e enfermeiras, em sessões onde não é recomendável que entrem as pessoas, e eles vão tocando chofar para que você tenha ouvido o chofar, né? É importante o chofar porque ele está te avisando as, as, a chegada das festas, das grandes festas da preparação da tua alma para com os teus pecados cometidos. Mas, gente, aqui você tem duas realidades dentro da mesma coisa. A realidade, ouvir o chofar, sim, essas pessoas que saem com o chofar, tocando o chofar, estão fazendo uma mitzvah, não deixaram de fazer uma Sim, mitzvah.
Sim, Mas a perfeitamente. diferença é fazer a mitzvah de tocar o shofar para que ele seja ouvido e misturar com Rosh Hashanah. E misturar os Hashanah. Então, a Perfeitamente. Exato. separação é importante. Uma Sim, coisa é o que Deus mandou fazer e outra coisa é o que nós acrescentamos. Deus é perfeito e ele nos deu a Torá e ele foi claro quando disse: Na minha Torá vocês não somam e vocês não tiram. não tiram. E se nós Perfeitamente. somamos ou nós tiramos, o que nós estamos fazendo? Obedecendo à tradição e não obedecendo a Deus. E é Exatamente. este o perigo de nós mudarmos as regras. As regras são de Deus, não foi o Chaim, não foi o Sami que fizeram. É só você abrir o teu Tanar e olhar para a verdade. E a verdade não merece ser desafiada, porque você vai desafiar o Eterno. E se você Exato. desafia o Não, Eterno, não, não convém. Não convém, de nenhuma maneira, desafiar o Eterno. Ele te dá felicidade e abundância, ele te dá propriedade, ele te dá terras para você trabalhar, a terra do leite e do mel, mas não me desafie, porque eu posso abrir o chão e lhe engolir. sensacional, Chaim. Você colocou de uma maneira linda. A mão do Eterno pesa e ele faz maravilhas o tempo inteiro. Agora vejam vocês, nós não estamos querendo quebrar nada do que a Torá ensinou, muito pelo contrário, nós queremos confirmar aquilo que o povo de Israel disse diante do Eterno naquele momento aonde acontece a Parashá Nitzavim. E nós nos desviamos. E quando nos desviamos, nós fazemos uma coisa horrível que se chama pecado. Tem alguns sinônimos para pecado que a gente tenta avaliar. Sabe o que que é? Não, pecado não é bem pecado, é um desvio. Né? Sabe o que que é? É uma confusão. Não, pera, é pecado. É pecado. É pecado. Você pode chamar do jeito que você quiser, mas é pecado. Você pode denominar como você quiser, é pecado. Há algumas coisas que você me permite, Sami. Eu acho assim, eu acho que há, há vozes, por exemplo, que interpretam, por exemplo, há certos momentos da vida religiosa do povo judeu que se necessitam judeus, né? Há várias coisas, nós podemos tocar em alguns assuntos. Ah, o enterro, você precisa, para fazer um minyan, você precisa de 10 judeus. Há discussões, pode ser usado uma árvore, pode ser usado um não hebreu, mas aqui, quando Deus pede a todos, os não, os sim e os não. Há vozes que dizem que há sinais de Elohim, onde ele começa a te avisar, olha, haverá um futuro onde não será só de judeus. Haverá um futuro onde haverão dentro das nossas coletividades também não judeus. E nisso está um sinal do início da vinda de Yeshua, a Mashiach, para um futuro longínquo, mas de qualquer maneira há provas de que em muitos momentos da vida houve não-judeus presentes nos acontecimentos. Né? Além disso, Adoshem, ele quer a renovação do pacto antes da entrada dentro da Terra Sagrada. Né? Então, ele reúne todos justamente para uma renovação de pacto, para rememorar aquilo que foi feito já na medida que se saía do Egito. Estou certo? Não somente você está certo, como esse pacto, ele quer ser renovado todos os dias. Só que para conseguirmos renovar esse pacto, nós temos que estar na presença do Eterno. E o Eterno é Sim, Kadosh, ele é santo. E se ele é santo, ele é Kadosh, nós temos que também estar purificados.
purificar. Existe uma palavra que muitas vezes a gente confunde. Não, você é santo. Não, mentira, nós não somos santos. Nós somos separados, nós somos tirados, nós somos preparados por Deus para uma tarefa. Mas para você chamar esta tarefa para você, você não pode estar indo contra o eterno. Você precisa se arrepender. E hoje, Arrependimento, chuva, né? Chuva. este arrependimento, a tchuvá, o que é? Você se voltar para o eterno e dizer assim: errei, perdão. Entretanto, este perdão está disponível para quem reconhecer a autoridade da Torá. E aqui o que eu quero dizer com reconhecer a autoridade da Torá? A Torá hoje continua válida, mas nós não temos Totalmente. mais como Totalmente. oferecer os korbanot que a Torá nos instrui. E por que Deus, em seu amor imenso, por que Deus, em seu amor imenso, nos tiraria o privilégio do corban? Porque ele já deu o corban. O corban é Ele já Yeshua. deu. Exatamente. E, Exatamente. e é Em pleno somente acordo. através e é somente através de Yeshua que nós podemos chegar diante do Eterno e dizer assim: obrigado, Senhor, porque você me deu o privilégio de poder me O privilégio. arrepender do pecado. Isso. A chuva, Sami, a chuva, porque o nosso Criador é o nosso Criador. É uma supremacia e uma sabedoria que o mundo vive falando há milhares de anos sobre a, o encanto do evoluído que é a figura de Adoishem. E ele vai fazendo as coisas devagar, ele vai te acostumando, ele vai jogando ideias para que você vá se acostumando, que muitos não entenderam. Tchuvá é uma coisa que se faz todo dia. Aqueles que receberam Yeshua como o Salvador, e eu sou um deles, e se ajoelha, porque o judeu antigo não se ajoelhava, não era. Hoje eu me ajoelho como parte da minha oração e faço tchuvá. Você faz tchuvá constantemente. Ele está começando a te falar sobre tchuvá, arrependimento, né? Arrependa-se dos pecados que você comete para você estar puro diante do que se aproxima, o Yom Kippur, que é o dia de sacrifício, para que você possa estar no livro da vida. Então, o que aconteceu? A grande diferença é quando você reconheceu Yeshua, porque você precisa dele para ser perdoado dos teus pecados, ele nos dá Sim. um presente, o Ruach HaKadosh, o Espírito Santo, o Espírito de Amém. Deus. E Amém. é este Ruach, este Espírito, que muda a dureza do nosso coração. Quando Deus diz circuncidai o vosso coração, na verdade, a gente não consegue, nós por nós mesmos, fazer esse Brit Milá. Não tem Aí, jeito. aí, aí é que a sabedoria, novamente a sabedoria, o Brit Milá do coração, né? A circuncisão do coração, onde você passa a perdoar, onde você passa a viver uma vida com muito mais concordância com o ser humano, com o próximo e automaticamente com a santidade. Então, nossos YouTuber espectadores, estamos chegando ao primeiro dia do sétimo mês. Estamos chegando ao dia Yom Teruah. O Rosh Hashanah foi antes de Pesach, no primeiro dia do mês de Nissan, conforme diz a Torá. Então, Conforme hoje, diz o a que Torá. nós nos alegramos é de ouvir o shofar, que é um sinal. Comecem a se preparar para Kippur. Comecem a se preparar, porque esse período entre Yom Teruah e Yom Kippur são o que nós chamamos de Yamim Noraim, os dias temíveis, Yom Noraim. aonde a gente precisa se preparar para Kippur. E Kippur não é o fato de jejuar somente. Kippur é uma aflição da alma. E esta aflição da alma é que nós precisamos colocar no nosso coração para reconhecer a quantidade de desvios que nós fazemos todos os dias.
Assim, o que nós queremos desejar é que esse Shabbat Nitzavim seja um Shabbat diferenciado. Ouve o shofar, ouve sim o shofar, é importante ouvir o shofar, porque é o chamado que mexe o nosso coração para nos levar ao arrependimento e trazer o Adonai, nosso Elohim, cada vez mais perto dos nossos dias. Que esse seja o motivo de você ter muito shalom em teu Shabbat. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.